De acordo com o autor do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, as pessoas elas não precisam de sucesso para ser feliz. Na verdade, elas precisam ser felizes para ter sucesso. A questão é, o que significa ser feliz para você? Qual é o significado de felicidade para você? O que é que te faz feliz? Conta para mim aqui nos comentários o que você precisa para ser feliz. Eu sou Estela Camargo, especialista em comportamento humano, analista comportamental, psicoterapeuta e coach. E uma das coisas que mais me motiva é fazer com que as pessoas sejam realmente felizes. E não que elas vivam apenas para pagar boleto, para seguir o que a sociedade manda, para atender a expectativa da família, do círculo de amizade, dos seus amigos. Eu quero que as pessoas realmente sejam felizes com aquilo que elas têm, que elas saibam talvez tirar leite de pedra, mas que elas tenham uma vida com significado, que não apenas sobrevivam, mas realmente vivam de verdade. Essa aula, ela é uma aula de uma série de 3 aulas sobre planejamento. E o assunto planejamento, muitas vezes, parece que nossa, tá todo mundo falando sobre isso, todo mundo fala sobre planejamento, todo mundo tem uma regra sobre planejamento. A questão é que o assunto planejamento, sobre a qual eu vou falar aqui, da forma como eu vou falar aqui nessas aulas, ela interfere em todas as áreas da sua vida. Não importa qual seja o seu maior desafio, qual é o maior problema que você está enfrentando hoje. Essa sequência de aulas, de alguma forma, ela vai alterar a sua visão, tanto em relação às suas questões da saúde, quanto às suas questões financeiras, quanto em relação aos seus relacionamentos. Porque quando a gente fala sobre planejamento real, planejamento possível, eu estou falando com você sobre a sua vida num todo, sabe? Parece, às vezes, muitas vezes parece bobagem a gente falar sobre planejamento. Parece que as pessoas falam sempre mais do mesmo. Mas o planejamento, ele afeta tanto o seu bem-estar pessoal quanto a sua prosperidade, as suas finanças. E não só a sua, mas a das pessoas que estão à sua volta. Então, essa sequência de 3 aulas que eu vou disponibilizar aqui para vocês, ela vai dar clareza sobre quais são os aspectos da sua vida que você deve investir tempo. Quais são as áreas da sua vida que você deve investir tempo e energia em 2024 para que a sua vida ela dê uma alavancada. E também a gente vai criar um plano prático para isso. É importante eu colocar um ponto aqui que eu valorizo muito e que eu também como que eu posso falar? Também gera um incômodo em mim. Existe no mercado de marketing digital, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de que é possível a gente chegar num equilíbrio total. Como se a gente fosse uma balança, sabe? Que conseguisse deixar totalmente equilibrado. Já vou dizer para você desde o começo. Porque se você acredita nisso, não adianta você assistir as minhas aulas, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida, o planejamento, esse equilíbrio, na verdade, ele é como se fosse uma coberta curta. Então, em 2024 eu vou cobrir a área da saúde, talvez eu descubra a área dos relacionamentos. Em 2024 eu vou cobrir a área dos relacionamentos, então talvez eu descubra a área da carreira. Então, esse equilíbrio, na verdade, é a consciência de onde eu vou colocar o meu foco para que eu tenha resultado naquela área e conscientemente eu vou acabar deixando outra área de lado. E no ano seguinte eu vou refazer, vou analisar e vou rever qual é a área que eu vou focar. Então, planejamento, ele é para sempre. Todos os anos você precisa fazer um planejamento. Todos os meses você precisa fazer um planejamento. Todas as semanas você precisa fazer um planejamento. Porque para que os seus objetivos, os seus sonhos sejam realizados, você precisa estar constantemente olhando para o seu plano e ajustando a rota conforme vai acontecendo aí alguns problemas. Combinado? Então, se você não acha, aliás, se você acredita que é possível dar conta de tudo, que é possível equilibrar todas as áreas, que é possível você ser bem-sucedida no trabalho, você ter tempo para sua família, você cuidar da sua saúde, você conseguir fazer tudo isso, meu amor, parabéns.
eu não sou a pessoa que vou te ensinar isso. Eu vou te ensinar o que eu acredito que é possível, que é fazer escolhas conscientes, se dedicar aos seus objetivos de forma consciente e criar estratégias para diminuir os impactos nas outras áreas. Combinado? Então, na aula 1, a gente vai compreender qual é a área da sua vida que neste momento precisa de mais atenção e quais são os aspectos que estão comprometendo o sucesso dessa área. Combinado? E aí, na aula 2, a gente vai criar uma visão sobre o que você quer ter realizado, o que você quer ter conquistado até dezembro de 2024 e o que precisa ser feito para conquistar essa visão. E na aula 3, a gente vai montar um plano passo a passo do que precisa ser feito mês a mês. Eu quero tanto que em 2024 você tenha tantos resultados que dia 18 começa o meu evento. Se não der, foda-se. Porque é isso, gente. Não deu conta? Se não dá, tá tudo bem. Cara, o que eu posso fazer? Não deu certo. E agora, o que eu faço? Esse evento, vão ser 3 aulas. Nessas 3 aulas, eu vou te mostrar como que o método Ápice, que eu desenvolvi depois de mais de quase 100 mil investido em cursos, com dezenas de clientes e case, eu desenvolvi um método para que você consiga ter esse equilíbrio que eu estou te dizendo, conseguir equilibrar aspectos pessoais, aspectos profissionais sem sentir culpa. Que você tenha consciência das escolhas que você está tomando para que você pare de se arrepender do que você faz. Para que você consiga ser você mesma, sabe? Se livrando do julgamento alheio. Literalmente cagando para a opinião alheia. Entende? Então, é assim, vai ser uma overdose de conteúdo. São 3 aulas para a gente montar o seu planejamento, mais 3 aulas para a gente lapidar esse planejamento e você fazer escolhas totalmente conscientes e alinhadas com quem você é, com o que você quer para sua vida. Então, o tema da nossa aula de hoje é: onde você está agora? Qual é a sua situação atual? Porque não dá para você definir onde você quer chegar sem que você considere onde você está. Pensa comigo, você chama o Uber lá para ir para o seu rolê, para ir para o shopping. Quando você coloca o endereço para você ir para o shopping e confirma a corrida, a primeira coisa que o aplicativo faz é o quê? Confirmar a sua localização atual. Porque não tem como ele te levar para algum lugar se você não falar onde você está agora. Então, para começar um planejamento, em qualquer momento, seja no ano, seja no mês, seja na semana, você precisa entender a sua situação atual. Onde você está agora, neste momento, para que aí você consiga traçar para onde você quer chegar. Então, na aula de hoje, a gente vai definir o seu ponto de partida, de onde você vai começar a construir o seu planejamento. E eu quero compartilhar com vocês que eu tenho um mapa aqui que eu criei com essas informações. Se você quiser ter acesso a esse mapa, entra aqui no link, aqui embaixo na legenda, tem um link de inscrição para que você receba todo esse material, você receba as notificações das aulas, que as aulas foram liberadas, que você receba os mapas, que você receba as ferramentas que eu vou aplicar, tanto agora quanto nas 3 aulas do método Ápice, que vão ser online e gratuitas, combinado? Então, bora lá, faz essa inscrição, e aí eu vou compartilhar agora aqui a tela com vocês, para vocês não perderem nada. É importante, antes da gente começar o planejamento, você entender que todas as suas escolhas, elas têm uma influência externa. Nós somos influenciados externamente para as nossas escolhas. Se você não tem autoconhecimento, se você não tem autoconsciência, se você nunca fez nada para elevar o seu nível de consciência sobre você, sobre o que você quer, sobre aonde você quer chegar, muito provavelmente todas as suas decisões estão sendo pautadas em influências externas. Numa pesquisa feita com 2.000 pessoas pelo LinkedIn, ela mostra essa porcentagem do quanto as influências externas impactam no nosso direcionamento, nas nossas escolhas. Por isso que quando eu der as aulas lá do Método Ápice, eu vou ensinar para vocês sobre valores pessoais e vocês vão entender o porquê vocês tomam as decisões que vocês tomam, o porquê vocês escolhem o porquê das escolhas. Certo? Por quê? Mas valores, eles são fundamentais para você entender o porquê. O porquê que você existe, o porquê que você faz o que você faz, o porquê. A justificativa. É isso.
Os valores pessoais, eles vão explicar a justificativa, eles vão dar a justificativa das suas escolhas. E se você não tiver clareza, se você não tiver consciência de quais são os seus valores, muito provavelmente você está seguindo os valores dessas pessoas que impactam. Então, são seus pais, os líderes, os professores, o seu parceiro, sua parceira, até mesmo figuras públicas impactam nas suas decisões. É importante que você vá tomando consciência cada vez mais sobre quem é você para que você faça melhores escolhas e crie planos mais alinhados com os seus objetivos e sonhos. E aí eu te pergunto, quantos por cento, né, a sua visão de futuro impactou na sua escolha? O quanto você fez a escolha da sua carreira, dos seus relacionamentos, do lugar onde você mora, com base na sua visão de futuro? Vou dar um exemplo para vocês, para a gente ver o quanto a nossa visão de futuro, ela define muito onde a gente quer chegar e até dá para a gente entender um pouco sobre o nosso nível de satisfação com a nossa vida. Lá por volta dos meus 15 anos, mais ou menos, eu tinha uma visão de que eu queria trabalhar de terninho, de que eu queria trabalhar numa empresa. Eu tinha uma coisa meio assim de secretária, sabe? Eu acho que é de secretária. Uma coisa meio de secretária, sabe? Mas eu tinha essa visão de que eu ia trabalhar de terninho, de salto e tal. Beleza? E fui prestar vestibular. Prestei vestibular para ser professora de matemática. Me fala, qual é, dentro da possibilidade, eu estar de terninho e salto dentro de uma sala de aula? Zero. A probabilidade disso acontecer é zero. E beleza, comecei dando aula, trabalhei durante mais de 10 anos na sala de aula, e fui e tal. Cara, mas chegou uma hora que eu não me via mais. Eu falava, mas não era isso que eu queria pra mim. E aí eu fui em busca de entender o que eu realmente queria pra mim. E aí eu fui vendo o quanto o meu passado foi deixando pistas sobre o que eu queria, sobre onde eu queria chegar, e eu fui ignorando. Hoje, continuo sem trabalhar de salto porque não é a minha habilidade. Mas, cara, eu adoro estar bem arrumada, maquiada, produzida. Gosto de atender os meus clientes vestidas com um blazer bem bonito, com uma bolsa bem bonita. Tô muito mais próxima do que eu entendia como sucesso, onde eu queria chegar. E isso faz com que eu esteja muito mais feliz na minha carreira, no meu negócio, do que quando eu estava em sala de aula. Sou grata. Se eu cheguei até aqui, foi porque a sala de aula me proporcionou isso. A sala de aula, ela financiou esse meu sonho. Mas se eu continuasse na sala de aula, a longo prazo, isso não me faria bem. E todas essas decisões, todos esses caminhos que eu fui seguindo, foi entendendo quem eu sou e o que eu quero para minha vida. E assim como na carreira, as outras áreas da nossa vida também são influenciadas por questões externas. Eu tive já relacionamentos com pessoas que, nossa, era tudo que os meus pais sonharam para mim, mas tava bom, porque era o que eles sonharam, não o que eu sonhei. E aí hoje eu sou casada com uma pessoa que tem tudo a ver comigo, e acredite se quiser, meus pais adoram ele muito mais do que o outro lá que era o sonho da minha família. Por quê? Porque ele me faz feliz. Porque ele me completa. No método ápice, né, eu abordo 3 pilares que são fundamentais para você ter uma vida bem-sucedida, para que você seja próspera, para que você encontre esse equilíbrio sem se sentir culpada. Então, nesses 3 pilares, o que eu abordo, né? De forma, eu vou bem rápido falar aqui. Quem quiser saber mais tem que estar lá no evento que começa no dia 18. Eu abordo o autoconhecimento, porque quanto mais você sabe sobre quem você é, melhores escolhas você faz, melhor caminhos você pega, melhores relacionamentos você constrói. Então você precisa entender quem você é, porque você entendendo quem você é, você consegue olhar para o outro de outra forma. O segundo pilar é o planejamento. Não adianta, meus amores, sem planejamento não vai dar bom. Não vai dar bom. Por quê? Porque você vai ficar na tentativa e erro, muitas vezes dando murro em ponta de faca. Não vai ficar perdendo tempo e energia. Então, o planejamento ele vem para otimizar o tempo, ele vem para otimizar a energia, ele vem para otimizar dinheiro, para otimizar recursos, para te dar foco, direcionamento. Então, o planejamento é importante. E o terceiro pilar é a inteligência emocional. Porque também
É fake news achar que a gente pode ficar bem o tempo todo. Não dá. Nem é saudável estar o tempo inteiro positivo. A neurociência diz, a psicologia positiva diz que nós precisamos das emoções negativas. Elas são importantes para a nossa vida. Beleza, mas eu tô com uma emoção negativa, o que que eu posso fazer para que ela se torne positiva? Quais são as ações, quais são os comportamentos, quais são os pensamentos que eu preciso para transformar o que é negativo em positivo? Ou como eu vou usar uma emoção negativa a meu favor? Sim, quando a gente tá com raiva, a gente fica mais focado, a gente fica mais direcionado, a gente fica com mais garra. Então, cara, eu tô com raiva, como que eu posso pegar essa raiva e usar a meu favor? Então, a inteligência emocional, ela vem. Por quê? Porque vai dar ruim o planejamento e você precisa saber lidar. Não ficar perdendo tempo remoendo as coisas. A inteligência emocional vem para te ajudar nesse aspecto. Então, eu já falei para vocês, né, que nessa aula a gente vai entender onde você quer chegar, qual é a área que você quer chegar e também as falhas que a gente pode corrigir. Já falei de pontos importantes, que equilíbrio total é impossível. Falei dessa questão do equilíbrio real, que na minha cabeça é uma coberta pequena. E aí eu quero saber, vamos lá? Em 2024, qual vai ser a área que você vai cobrir? Qual é a área que você vai cobrir conscientemente e qual a área você vai descobrir conscientemente? Então, para o meu 2024, eu decidi investir novamente meu tempo na minha carreira. Eu tô há 3 anos aí nesse processo de construção do meu negócio. Eu entendo que hoje o meu negócio já está bem mais consolidado do que há 3 anos atrás. Agora eu quero que ele dê um salto em termos de faturamento, em termos de aluno, em termos de produto. Então, novamente, eu vou investir na minha carreira. Para isso, infelizmente, eu vou ter que diminuir tempo com a minha família, eu vou ter que diminuir tempo com meu marido, eu vou ter que diminuir tempo, talvez, de café com as minhas amigas. E tudo isso vai ser minimizado com decisões conscientes do que eu posso fazer para impactar menos. Então, na minha agenda sempre vai estar estipulado um final de semana para ver a família do meu pai, um dia do mês para almoçar com a minha mãe, semanalmente uma noite específica para o casal. Então, quando eu faço essas decisões conscientes, eu automaticamente faço outras decisões também conscientes para diminuir os impactos negativos nas outras áreas. Então, presta atenção, o porquê que a gente faz um planejamento? Porque muitas vezes você se sente desnorteada. Quantas vezes você já se sentiu desnorteada sem saber para onde vai? Quando você se sente desnorteada sem saber para onde vai, é quando você tem a oportunidade de crescer, é quando você tem a oportunidade de descobrir quem você é de verdade, porque é nos desafios, são nos problemas, é no perrengue mesmo que você sabe, que você descobre que você tem uma força que você não sabe nem de onde é. Então, os problemas, eles são grandes oportunidades de crescimento. A confusão é um sinal de que tem alguma coisa errada. Se eu tô confusa é porque tem alguma coisa errada. Se eu tô confusa é porque não tô no caminho certo. Então, calma aí. Ao invés de eu ir vivendo no piloto automático, empurrando tudo, cara, tá confusa? Para, calma aí. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Deixa eu entender o que tá gerando essa confusão em mim. Para daí, então, você continuar. E sabe o que as pessoas de sucesso elas têm em comum? Primeiro, elas valorizam os momentos desafiadores. Elas olham os momentos desafiadores como uma oportunidade de aprendizado. Talvez seja isso que está faltando para você. Olhar os problemas, olhar os perrengues como uma oportunidade de aprendizado. A minha pergunta chave assim da vida é: o que eu preciso aprender com isso? Vez que eu tô ali sentindo uma raiva, quando eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto desânimo, eu preciso parar. Eu dou ali para mim, eu brinco que eu dou meus 15 minutos de estresse, 15 minutos de surto, e aí eu já volto e falo: para, você é uma adulta, então para pensar o que você precisa aprender nessa situação. O que você precisa
aprender, o que você precisa evoluir, o que você precisa crescer, o que está faltando para que você saia dessa situação. A partir de hoje eu quero que você tenha esse olhar. E eu não quero que você ignore. Eu nunca vou falar para você ignorar as questões negativas, nunca vou falar para você que você não tem problema. Todos nós temos problemas. Mas ficar muito tempo navegando no problema não vai resolver ele. Então a gente precisa criar uma mentalidade de solução. Eu falo muito disso no método ápice. Solução, eu vou acolher a minha dor, eu vou aceitar a minha dor, eu vou viver o luto, mas eu preciso reagir. Eu preciso continuar vivendo. Qual a solução que eu trago para vocês em relação a essa sensação de estar perdida, a essa sensação de não saber para onde vai? Primeiro, a solução é sempre a clareza. E como que vem essa clareza, né? Então você precisa definir uma área de foco. Você precisa ter uma visão real de como está o seu todo, a sua vida. E fazer uma avaliação diagnóstica dessa área antes de definir os objetivos e metas. Porque eu poderia muito bem falar para você assim, eu quero que a minha empresa fature 10 milhões em 2024. Baseado em quê? Simplesmente no meu desejo. E quando a gente se baseia simplesmente no nosso desejo, meu amor, é frustração na certa. Vai dar ruim, não tem jeito. Entendeu? Por quê? Porque a gente também precisa entender em qual momento da nossa vida a gente tá. Então, eu tô aqui, em 2024 eu quero passar para cá. Em 2025 eu quero passar para cá. Pode ser que em 2026 eu chegue nos 10 milhões. Mas hoje, com a minha situação hoje, eu acho muito arriscado eu colocar uma meta de 10 milhões de faturamento. Porque eu vou me frustrar. Porque não está compatível. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que eu esteja trabalhando para um número e os 10 milhões venham. Glória a Deus, Senhor. Mas eu preciso ter uma noção da realidade. Eu vou me desafiar, eu vou colocar uma meta acima do que eu já consegui, mas eu também não posso colocar ela muito distante de onde eu tô, porque senão eu vou me frustrar. Então, para essa aula, vamos colocar a mão na massa. Se você não tá com papel e caneta aí, dá um pause, pega papel e caneta, ou então assiste, depois você faz. Mas eu recomendo que você faça junto comigo. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu chamo Roda da Vida. Mas não sou eu que chamo, porque não foi eu que inventei, né? Se você colocar no Google aí agora, você vai achar Roda da Vida, você vai achar várias rodas da vida, tá? Eu selecionei as áreas que eu acho mais importante, que eu já apliquei nos meus clientes, essa Roda da Vida, inúmeras vezes, e quais são as áreas que mais impactam a sua satisfação pessoal. Então, você vai atribuir para cada uma dessas áreas uma nota de 0 a 10, o quanto você está satisfeita. Então, o quanto você está satisfeita com a área de relacionamento familiar? O quanto você está satisfeita com o seu relacionamento amoroso? Estela, eu não tenho relacionamento amoroso. Então, mas você está satisfeita? Não, não tô. Então, quanto? Entendeu? Lazer, carreira, finanças, espiritualidade, saúde física e saúde emocional. Atribuir uma nota para cada? Olha aí. Olha essa. Vê aí qual é a área que tá mais te sugando. Às vezes você acha que o seu problema tá na carreira, mas tá toda cagada no relacionamento familiar. Como que vai crescer na carreira se quando tá trabalhando tá com foco na família? Então, talvez para 2024 tenha que ter um olhar para a família. Depois que você definiu essa sua área, eu quero que você faça uma autoanálise. Essa autoanálise são algumas perguntas, tá? Que eu peguei no livro Quem Pensa Enriquece. Então, eu quero que você faça uma. Eu não vou ler agora para a gente poder otimizar o nosso tempo aqui no vídeo. Eu quero que você pegue essas perguntas. Então, se você tá com aí querendo muito, printa a tela. E depois, mas se você se inscrever aqui no link, você vai receber essas perguntas. Então, eu quero que você, pensando nessa área que você olhou aí, que você falou, cara, eu acho que eu preciso investir nela em 2024, que senão vai dar ruim. Porque eu vou ficar empurrando. Vou dar uma dica. Eu quero que você escolha a sua área de 2024 baseada na área que, se você melhorar ela, se você colocar seu foco nela e ela crescer, ela melhorar, automaticamente ela vai impactar as demais. Então é o que eu falo, se a minha empresa crescer, chegar onde eu quero, eu vou poder contratar mais pessoas para estar comigo. E se eu contrato mais pessoas para estarem comigo, sobra mais tempo para mim. Se sobra mais tempo para mim, eu consigo dar mais atenção para os meus pais, para o meu marido, eu consigo ter mais tempo. Beleza?
Então, faz essa autoanálise com base e responde tudo. Ah, mas eu nunca tive, igual a primeira pergunta aqui. Alcancei o objetivo estabelecido para esse ano? Ah, mas eu nunca criei um objetivo em relação à minha família. Então, olha aí, já é um sinal. Já é um sinal que você não deu atenção para sua família, tá? Então, qual área da vida, se você focar em 2024, ela melhorar, vai impactar positivamente as outras áreas? E aí, eu quero que você pense mais uma coisa. Uma pessoa que você, nessa área, uma pessoa que você conhece nessa área, pode ser uma pessoa próxima a você, pode ser uma pessoa, um famoso, alguém que seja 10. Você acha que, cara, essa área dele é 10. Então, quando eu penso na área de carreira, uma pessoa que é muita referência para mim, que eu gosto muito, é o Joel J. Eu adoro o Joel J. Acho ele muito congruente com as palavras dele. Eu admiro muito ele na parte da carreira dele, do negócio que ele construiu, até porque ele tá sempre com a família, eu sou uma pessoa que valorizo muito a família. Então, ele é uma pessoa 10. E aí eu olho para ele e penso, quais são as habilidades que ele tem? Depois que você listar essas 8 habilidades, eu quero que você atribua de 0 a 10 uma nota do quanto você se identifica com essas habilidades. Então, uma habilidade que eu vejo no GLJ, consistência, disciplina, organização, essas são as habilidades que eu enxergo nele. E depois que eu listei essas habilidades, eu atribuo de 0 a 10 o quanto eu me identifico com essa habilidade. Por quê? Se eu quero mudar de nível, eu vou ter que desenvolver novas habilidades. Com as mesmas habilidades que eu tenho agora, dificilmente eu vou para o próximo nível. Então, eu preciso também identificar essas habilidades. Beleza? Então, é isso. Mão na massa, não adianta. Não adianta só ficar me ouvindo, não adianta ficar só acumulando conteúdo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu preciso que você coloque a mão na massa. E quando a gente está falando de planejamento, eu preciso que você tenha um caderno, eu preciso que você registre as informações, eu preciso que você, de fato, esteja comprometido. Combinado? Então, eu quero que você conte agora para mim aqui nos comentários. Qual foi o seu maior aprendizado com essa aula? E o que você vai fazer de diferente a partir de agora? Com esses aprendizados. Eu preciso que vocês compartilhem comigo aqui nos comentários para que eu entenda como que eu posso melhorar para a próxima aula, como que eu posso melhorar, sempre melhorando para oferecer o melhor para vocês e crescendo. Porque se eu melhoro para vocês, eu também estou crescendo como pessoa. Por que é importante? Para fechar, eu gosto de falar por que é importante você fazer essa tarefa. Por quê? Porque quando você só sai agindo, você corre o risco de ficar na tentativa e erros e perder tempo. E fazer esse momento de análise pré-planejamento é fundamental para que você identifique quais são os possíveis pontos que podem vir a te atrapalhar ao longo do caminho. Se você estiver preparada para os problemas, você rapidamente vai sair deles e rapidamente vai voltar para o foco. Planejamento não é só sobre conquistar coisas, mas também sobre desenvolver novas habilidades. É como eu acabei de dizer para vocês. Conforme vocês vão conquistando, vocês vão desbloqueando novas habilidades, vão crescendo. Seguinte, se você quiser que eu te ajude a lapidar todas essas informações, se você quiser que eu te ajude a resolver, você tem dois caminhos. Ou você compartilha, né, comigo lá no meu Instagram, compartilha lá, Estela, fiz isso, fiz aquilo, o que você pode me ajudar? Vou te ajudar com o maior prazer. Ou então você pode se inscrever no link aqui de baixo e aí ir acompanhando toda essa série de conteúdo sobre planejamento que eu vou soltar nos próximos dias aí e realmente sair dessas aulas com o seu planejamento de 2024 finalizado. Beleza? Então chega de enrolação, já peguei bastante do seu tempo agora, vai lá, faz o que eu propus para você nessa aula e amanhã eu volto com a aula 2, combinado? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.